Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria nós podermos estar aqui mais uma vez e rever tantos corações, amigos, amorosos. Quanto isso, esse sentimento de amor nos fortalece, nos renova e, sinceramente, nos transforma. A mensagem que nós trouxemos para esta noite, ela está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem que vem assinada por Lázaro. Mensagem esta que foi trazida por esse espírito que é um dos expoentes da codificação da doutrina espírita e que compareceu à Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense em 1862. E esta é apenas uma das belíssimas mensagens de Lázaro, esse espírito de escola que participou juntamente àquela pleiade de espíritos coordenadas pelo Espírito de Verdade e participou ativamente na elaboração das obras da doutrina espírita. Então nós precisamos buscar compreender algo que nos fará recordar a vivência de Jesus àquela época. Quem foi Lázaro? Lázaro, que tem o seu nome na língua hebraica, tendo como significado Eleazar, que significa Deus ajuda. Lázaro foi um grande amigo de Jesus. Ele que viveu juntamente com as suas irmãs, Maria e Marta, na cidade de Betânia, que estava ali distante aproximadamente 1 hora de Jerusalém. E Betânia era uma aldeia que se ressaltava pela sua beleza bucólica, pelo seu verdor. Nós que falávamos agora há pouco, da chuva que trouxe de volta, o verde que é tão exuberante. Àquela época em Betânia, os campos que ali circundavam a aldeia estavam sempre naquele verdor, sempre salpicados de flores, de folhas, e se tornava realmente um reduto de muita paz. E Jesus, sempre que podia, ali estava, entre Lázaro, Maria e Marta. Posto que quando ele estivesse por ali a se deslocar, era para lá que ele se dirigia, para que ele pudesse então hospedar-se com esta que seria a sua segunda família. E já à entrada da casa, era recebido com um abraço muito apertado de Lázaro, que dizia abertamente o quanto o amava. E em seguida um ósculo, um beijo. Então Lázaro, nessa convivência amorosa com Jesus, ele compreendeu as verdades que ele trazia e sempre se atentou aos seus ensinos. Então é este espírito que teve esta relação de convivência amorosa com Jesus, que traz não apenas esta, mas diversas outras mensagens que estão aqui contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Esta que nós estaremos fazendo uma breve reflexão, ela está contida no capítulo 11 e está intitulada Lei de Amor. Nós indicamos a todos para que façam essas leituras, as leituras dessas mensagens
de toda a obra, na verdade, mas essas mensagens que foram trazidas estão contidas naquelas sessões que Kardec intitulou Instruções dos Espíritos. Então nós vemos ali que Lázaro, já ao início desta bela mensagem, ele já fala que o amor, ele resume toda a obra, toda a doutrina de Jesus, pois que o amor é o sentimento por excelência e que o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso realizado pela criatura. E o amor é o corolário dos sentimentos. E que quando Jesus, que aqui esteve, pronunciou pela primeira vez a palavra amor, toda a humanidade assombrou-se. E os missionários verdadeiros, àquela época, ébrios de esperança, desceram ao circo. Foram em sacrifício desta maravilhosa lei, que é a lei de amor. Então, para que nós possamos também fazer alguns comentários, tecer alguns comentários e trazer alguns exemplos que vão fixar fortemente em nós com relação a essa mensagem de Lázaro, é preciso que nós reportemos a vivência àquela época de Jesus. É sempre bastante pertinente nós buscarmos compreender qual o contexto dessas mensagens que foram trazidas. Jesus, ele chega em meio a um momento no qual a humanidade vivenciava extrema aridez e dureza de corações. Roma dominava o mundo. Os nobres, os poderosos, eram aqueles que eram os líderes. A lei era do mais forte, do mais poderoso. Se não os nobres, aqueles comandantes dos exércitos que promoviam verdadeiras carnificinas e eram exaltados por esse poderio belicoso que demonstravam. De modo que a vida quase não tinha valor àquela época. E todos os demais deveriam se sujeitar a tudo quanto lhes ocorressem e não tinham preservados os seus direitos. Assim, num ambiente bastante hostil, num ambiente onde o egoísmo estava fortemente ligado àqueles corações, é que vem Jesus trazer uma mensagem de amor. Ele vem falar para a humanidade do maior amor de todos os amores, do amor divino, do amor de Deus. Porque ele nos apresenta Deus como sendo Pai, pela primeira vez em toda a história da humanidade. E essa mensagem que ele traz, ela é tão transformadora, tão renovadora, ela impactou tantos corações que ainda hoje reverbera. Todas as palavras pronunciadas por Jesus, elas chegam hoje fortemente aos nossos ouvidos. E elas trazem sempre esse convite, esse apelo, essa proposta de amor. Nós queremos, então, por meio desta mensagem, traçar um paralelo. Porque no primeiro parágrafo, Lázaro nos fala
sobre a lei de amor. Mas no segundo, ele apresenta a segunda palavra do alfabeto divino. E nós vamos fazer um link entre estas palavras, estabelecer uma relação, que é a palavra reencarnação, trazida pela doutrina espírita. Então, nós estaremos verificando como esta lei age sobre nós, sobre nossas vidas, e o quanto a reencarnação é também aquela que promove o desenvolvimento desse sentimento de amor entre cada um de nós. Então, nós trouxemos alguns exemplos. Aquela época de Jesus, ele buscava falar aos corações que eram os mais oprimidos, os mais sofredores. Então, eram corações cujos solos, cujos terrenos estavam melhor preparados para receber aquela semente de amor. Então, os escravos, naquela época, eles eram, os escravos cristãos, os mais procurados. Posto que Jesus, na sua palavra, na sua mensagem, trazia para todos eles aquela mensagem de esperança, de confiança. Dizia a eles para que não se rebelassem, para que não se revoltassem, e que se bem soubessem sofrer, sem fazerem sofrer, haveria um galardão preparado para todos, posto que Jesus já falava sobre a vida que prossegue, livre e plena, após a nossa passagem para o mundo espiritual. Então, era realmente de grande procura, pois que eram os escravos mais dóceis, os escravos mais amorosos. Eles sabiam que eles estavam escravos, mas que eles não eram escravos. E, curiosamente, essa conduta levou a um fato bastante interessante, posto que o sentimento de amor que eles passaram a desenvolver pelos seus senhores, e vice-versa, estava ali bastante evidente. Então, a conduta da não violência, da não rebeldia, ela fazia efeitos nos corações. Quem resiste a uma palavra amorosa? Até mesmo o coração mais duro é capaz de se transformar, de se modificar aos poucos. E assim, o que se verificava é que sentimentos de amor estavam brotando ali, naquela relação tão conflituosa e dolorosa entre os senhores e os escravos. Maria de Magdala, igualmente, ela recebe o auxílio de Jesus, que afasta diversos obsessores que a obsidiavam. E ele lhe faz um convite e diz a ela, sabedor de que aquele coração, o que mais sentia era a fome de amor. E desejava ardentemente ser mãe. Jesus sabia que ela não poderia ser mãe, mas a convida a ser mãe de outras crianças, das crianças desvalidas, das crianças desassistidas, das crianças desamparadas. E lhe promete que se ela soubesse muito amar, ele próprio viria buscá-la. E o fato é que após a crucificação, segundo Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ela vai em busca dessas crianças necessitadas, abandonadas,
especialmente as leprosas, com as quais ela tem uma convivência, uma vivência, e ali ela planta esse sentimento de amor naqueles corações que tanto sofriam. E o fato é que ela também pega a doença. E naquele processo de deformação física é que ela conclui a sua existência aqui na Terra. Assim, a lepra lhe corrói os ouvidos, a boca, o nariz, até um ponto em que ela não consegue realmente deixar o leito, porque dedicou-se a sua vida toda a levar essa mensagem de amor, de consolo, para aqueles coraçõezinhos tão desalentados. Em uma determinada noite, que ela já não conseguia deixar o leito, batem à porta e ela lhe diz: pode entrar, eu não consigo me levantar. E quando ela olha, ela vê Jesus, que veio cumprir a sua promessa. Ele diz: Maria, você amou muito, eu vim te buscar. Então são relatos que a gente pode trazer de corações que se transformaram grandemente por aquela mensagem de amor trazida por Jesus. Zaqueu, igualmente, baixinho, não conseguia falar com Jesus. Precisou subir ao sicômoro para ver ao menos Jesus passar. E quando passa Jesus, sem olhar para o alto, lhe diz: Zaqueu, apressa-te em descer, porque eu preciso hoje hospedar-me em tua casa. E ele vai cheio de alegria. Aquele momento, aquela noite, atendendo aquele convite, impactou tão fortemente, tão grandemente, que em todas as demais existências, esse espírito passou a divulgar aquela mensagem de amor. Em todas as suas demais existências, até a última, como o nosso querido Bezerra de Menezes, em que ele traz tantas mensagens de amor, de humildade. E esse convite feito a Zaqueu àquela época é um convite que igualmente reverbera para todos nós. Jesus precisa hospedar-se em nossa casa íntima. E ele está sempre formulando esse convite para todos nós, para que o aceitemos, a sua mensagem desafiadora, mas transformadora de amor. Temos também o exemplo que podemos trazer de Simão Pedro. Simão Pedro, enquanto estava com os discípulos em trabalho com Jesus, vez que outra lhe dizia: quando retornarmos para casa? Quando voltar à pesca? E Tiago, que o acompanhava nesses momentos, dizia: Pedro, acreditas mesmo que nossa vida será como era antes? Depois dessa convivência com o Mestre, jamais nossas vidas serão as mesmas. E realmente não foram. Porque Simão Pedro passou a ser o grande pescador de almas. E ele se tornou, sim, a pedra angular do Colégio Apostólico de Jesus. A seu pedido, ele atua frente à construção da Casa do Caminho, posto que logo após a crucificação, as trevas, por entenderem que a humanidade havia expulsado do seu convívio o governador planetário, então a Terra lhe pertencia. E os processos de desobsessão se tornaram intensos.
Na casa do caminho, o trabalho era de atendimento a muitos obsediados, até mesmo crianças que se jogavam ao chão. E pela palavra consoladora, pelas preces, pela água fluidificada, eles faziam naquela época o trabalho de atendimento, de diálogo, de esclarecimento, afastando aqueles irmãos que promoviam obsessões coletivas. Nós podemos nos recordar de Paulo, o grande doutor da lei, equivocado no seu entendimento, que a caminho de Damasco também tem o seu encontro. Ele que perseguia os cristãos, encontra-se com Jesus. E aquele orgulhoso doutor da lei, que estaria chegando até Damasco, com todo o seu séquito, com aqueles que o acompanhavam, e seria recebido com muito respeito e com circunstância na cidade a que ele se dirigia, lá chegou, após um encontro com Jesus, enceguecido completamente, tateando, sem os cavalos e sem todo aquele séquito que se fazia acompanhar. Porque aquele convite, naquele caminho, transformou a sua vida. E ele passa toda a sua existência a levar aquela mensagem de amor transformadora, com uma determinação como poucos naquela época teriam tido a determinação de Paulo. Porque se ele ficou cego dos olhos físicos, jamais ele esteve novamente cego espiritualmente. Então também é aí mais um desses espíritos de escola que nós podemos trazer para exemplificar a transformação, o impacto da mensagem de Jesus naquela época. E que reverbera, e que vem pouco a pouco despertando e transformando a todos nós. No segundo parágrafo da belíssima mensagem de Lázaro, ele se reporta a esta segunda palavra do alfabeto divino que a doutrina espírita traz, que é a reencarnação. Então nós vamos verificar como o processo reencarnatório pode possibilitar a todos o desenvolvimento do sentimento amoroso, onde anteriormente houvera sido ali rompido laços de afeto, laços amorosos. Então conta-se que Chico, certa feita, recebe um dos seus primos. E este lhe diz que estaria passando por situações difíceis com a sua noiva, posto que ela, de uma hora para outra, passou a desenvolver comportamentos muito estranhos, sentindo-se perseguida, e que de uma hora para outra saía correndo pelas ruas, a gritar, a fugir, enlouquecida. E então Chico se preocupa, pois que conhecia a pessoa. E Emmanuel, muito próximo, nesse momento lhe diz: é uma dívida do passado e será devidamente resolvida esta situação. E de fato, eles se casam e ela fica grávida. E o espírito obsessor volta para aquele convívio. Então, no momento do nascimento, a mãe, ao recolher o seu filho, se sente desconfortável pelo aspecto da criança, de deformação,
na sua aparência. Seria uma criança com diversas dificuldades físicas. E o que essa mãe faz é abraçar essa criança, uma criança que poderia até mesmo provocar asco em outros que a vissem. Mas ela abraça essa criança com tamanho amor e cuida com tamanho desvelo. Mas é uma criança cheia de problemas, cheia de dificuldades, que chorava muito. E era em contato com os braços de Chico que essa criança se acalmava. Por isso que muitas vezes ele se afastava de uma ou outra tarefa, porque ele precisava cuidar desta criança, desse seu familiar. Porque ele necessitava esse espírito de estar em contato com o Chico, para que esse sentimento de amor o acalmasse das condições que ele trazia. E passam-se 9 anos, quando certa feita essa mãe liga para Chico e lhe diz: Chico, preciso que venha, eu sinto que meu filho irá partir. E o Chico vem, e realmente ocorre ali o processo do desencarne. Porém, Chico vê deixar aquele corpinho cheio de deformações um espírito belo, sereno e calmo, que abraça sua mãe, agradece ao Chico e parte. Então Emmanuel lhe diz tratar-se de 2 espíritos que viveram a época da Inquisição. Ela era a mãe e ele era daqueles que, incentivado pela mãe, ele ditava as sentenças para a morte de muitos, os quais a intenção dela era ter acesso aos bens materiais. Então ela retorna como mãe para corrigir aquela relação e, por meio do amor, auxiliar o seu filho em desajuste. Ele retorna também, trazendo todas as marcas dos atos insanos de outrora. Mas o fato é que a reencarnação, por meio da lei de amor, transforma aquela relação tão dificultosa vivenciada no passado. Há relatos também de Divaldo Pereira Franco, ele que passou uma existência bem próxima aí de muitos anos de trabalho espírita, tendo sempre um obsessor, conforme nós podemos ver até mesmo no filme que foi recentemente passado para todos nós. Esse obsessor, ele sempre atrapalhava o Divaldo. E ele não era afastado, nem pelos mentores. Até que certa feita, uma noite de chuva, batem à porta. E então Divaldo vai, abre a porta e olha e vê um cesto com uma criança. E ele pega essa criança e quando olha, ele sofre um impacto, porque era uma criança que trazia sérias deformidades no rosto. Além de deformidades, ela era cega, ela tinha problemas de audição, de fala. E Divaldo olha para essa criança e diz assim: ah, que pena, talvez pela aparência dela, a mãe não a quis. Mas eu a quero, e eu tenho outras crianças, e eu vou levá-la, eu vou ficar com ela. E quando o Divaldo volta-se para entrar na casa, ele depara com aquele espírito obsessor em prantos, dizendo: Divaldo,
agora sim, eu o deixarei, eu não mais o perturbarei. Pois que esta que está em seus braços foi minha mãe. E eu sinto o amor que você já está dedicando a ela. Então, o meu processo de vingança se encerra aqui. Pela sua conduta, pela sua atitude de amor. Havia também uma senhora que buscou encontrar-se com o Chico. E ela dizia: Chico, eu preciso encontrá-lo, eu precisava vê-lo e fiz de tudo para estar aqui. Eu preciso vê-lo pela última vez, porque tenho meus dias contados. Os médicos já me disseram que por conta de uma doença incurável, a minha vida está por um fio. E então, o Chico lhe disse: mas então, vamos engrossar esse fio. Ela que era uma senhora, uma dama da sociedade, e que nada fazia em benefício de alguém, a convite do Chico passou a ir assistir aqueles que precisavam. Então o Chico lhe dizia: vamos levar o bem, vamos assistir aqueles que necessitam, vamos fazer a caridade, vamos engrossar esse fio. E o fato é que ela viveu atendendo a esse convite do Chico até os 97 anos. Então esses relatos nos trazem a evidência de que sobre nós age uma lei universal, que é a lei do amor, e que por meio da reencarnação, as nossas relações, os elos partidos, cortados, rompidos do passado, são restabelecidos. Então, no seio familiar é onde, no mais das vezes, nós encontramos aqueles com os quais a bondade divina, o amor divino permite nós possamos nos reajustar. Então, aquele filho, aquela mãe, aquele irmão, que às vezes transparece como verdadeiros desafios em nossas vidas, ali estão em convivência conosco, a fim de que essa relação possa se transformar. E é o que ocorre. Vamos observar que muitas vezes nós estamos, por exemplo, dando início a uma nova atividade profissional. E não vai ser de imediato que nós vamos nos ajustar. Às vezes no começo foi muito difícil. Mas depois, na convivência, no cotidiano, na relação, naquele ambiente, nós vamos desenvolvendo o amor. E o fato é que depois nós passamos a gostar, e muito, daquilo que em princípio nós não fomos, de fato, logo assim diretamente, não foi muito bem aceito por nós. Então, não somente na família, no trabalho, em todas as nossas relações, estarão sempre ali corações em necessidade de reajuste. E temos então a doutrina espírita que nos traz essas belíssimas informações, orientações que nos acalentam e que pedem de nós esse esforço, essa conduta de melhorar as nossas relações e em tudo colocarmos o amor. Por mais difícil que esteja, se está muito difícil mesmo, coloquemos mais amor. Porque tudo aquilo que nós fazemos com amor não se torna pesado. Também é a orientação de Jesus. Onde nós fazemos, realizamos com amor, o fardo se torna muito mais leve. E assim, nós vamos pouco a pouco reorganizando essas relações
e tornando a nossa vida mais adocicada, mais leve, mais prazerosa, mais feliz. E para que nós então possamos descontrair em relação a essas relações de família, conta também o Chico que certa feita ele estava fazendo o seu trabalho e um senhor o procura e lhe diz assim: tá, Chico, essa questão aí de, dificuldades na família, mas para mim isso não tem sentido não. Eu sou muito bem casado, sou muito feliz no casamento, que muitos falam que é no cônjuge onde se encontra o grande inimigo do passado, né? Muitos têm essa percepção, não faço ideia por quê, mas o fato é que ele diz assim: eu sou muito bem casado, sou muito feliz no casamento e tenho 3 filhos maravilhosos. Então, para mim, essa questão aí dos conflitos familiares, do cadinho familiar, para mim ela não vale. E o Chico disse: que bom, muito bem. Porém, o espírito ao seu lado, que trabalhava naquela tarefa, lhe disse: ele que aguarde as noras, porque elas virão. E ele será também convidado ao exercício do amor, porque vão ser nessas relações de dificuldades, de desencontros, é que o espírito tem a grande oportunidade de exercitar e desenvolver o sentimento do amor, num processo educativo. Os pais, eles dizem, os pais que amam realmente, dizem sempre sim aos seus filhos? Não. Quem ama, educa. E o nosso processo aqui na Terra é de educação espiritual. Então, que nós possamos meditar nestas mensagens trazidas por Lázaro, que nos leva a fazer essas considerações entre a lei de amor e a lei da reencarnação, porque ela também é imposição para todos nós e nos auxilia grandemente a restabelecermos os laços rompidos e transformar as nossas relações em relações amorosas, porque o amor ele deve estar presente em nossas vidas, ele deve ser desenvolvido, cultivado em nossos corações. Afinal, é só o amor que constrói, não é? Constrói, mantém e sustenta. Só o amor. Sem o amor, não há felicidade para nenhum de nós. Para nós encerrarmos, nós vamos trazer aqui o finalzinho dessa mensagem de Lázaro. Ele diz assim, que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura, ela depende do labor presente, do aqui e agora. E mais do que os bens terrestres, este cultivo vai nos levar a uma gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, é nela e nesta existência que nós encontraremos as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das verdadeiras alegrias celestes. Então, que levemos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, essa belíssima mensagem trazida por Lázaro e que retrata tão bem para nós essa lei de amor. Muito obrigada a todos. Tenhamos aí uma semana de muita alegria, de muito amor, de muita vivência que nos possa conduzir a cada vez mais desenvolver essa virtude espiritual. Muito boa noite.